O governo Lula tenta reverter o presentaço que Bolsonaro e Guedes deixaram para o grande empresariado. Uma lei que beneficiava os sonegadores de tributos nos julgamentos do CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Graças a essa manobra, só no ano passado, o Brasil deixou de recolher 25 bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro, que poderia ser utilizado para promover políticas públicas. Acompanhe na reportagem de Gihanna Rodrigues. Quando uma empresa não paga os tributos, a Receita fiscaliza e cobra esse valor com juros. Quem deve tem obrigação de pagar ou pode recorrer. Se o empresário insistir em questionar a cobrança, a discussão vai parar no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. É nesse tribunal que pode acontecer um empate. Nos grandes processos, né, uma minoria, mas são os grandes processos, acontece o chamado voto de bancada. Os conselheiros representantes indicados pelas grandes confederações empresariais, eles votam em bloco. E aí você tem um empate. Para você ter uma ideia, no ano passado, 2022, aconteceu esse empate em processos que atingem o valor de 25 bilhões de reais. Se os julgamentos do CARF acabassem em empate, quem definia se os devedores teriam que pagar os tributos era o presidente do colegiado, que tinha o chamado voto de qualidade. Porém, Bolsonaro e Guedes mudaram a lei. E quando um julgamento terminasse empatado, o favorecido era o empresário. Agora, o governo Lula acaba de resgatar o voto de qualidade. Quando der empate no julgamento, ele vai ser decidido pelo presidente da turma. É o voto de qualidade do presidente da turma. O voto de qualidade, ele não significa necessariamente ganho de causa para a Fazenda. Ele pode significar um voto de qualidade a favor do contribuinte. Tá certo? Não tem essa garantia, né, de que o voto de qualidade vai ser sempre a favor da Fazenda. Não tem. Mas, claro, há uma tendência de que o voto de qualidade ocorra em favor da Fazenda Pública, né? Há uma tendência porque ele é proferido por um servidor de carreira. Levantamento do Instituto Justiça Fiscal estima que acabar com o voto de qualidade pode causar um prejuízo de mais de 70 bilhões de reais por ano, já que os julgamentos que costumam terminar empatados são os de grandes valores. Para se ter uma ideia, o montante é quase metade do orçamento do SUS. Para você ter ideia, 120 empresas são responsáveis por mais de 400 bilhões de reais, mais de 450 bilhões de reais do estoque a ser julgado no CARF. Então, é um grupo muito restrito de empresas, né? Mas esse grupo muito restrito de empresas tem um poder político enorme, né? E veja, eles estão tratando de interesses que já estão, inclusive, precificados, né? O empresariado tem pressionado o governo Lula, defendendo que o retorno do voto de qualidade só é aceitável se os juros e multas dos tributos forem excluídos. Para o presidente do Instituto Justiça Social, isso é uma chantagem e abre margem para as grandes empresas protelarem para pagar o que devem quando forem pegas pela Receita. Se eu chego lá no final e pelo fato de que deu empate na decisão final, eu retiro toda a multa, então por que aquele que resolveu pagar em 30 dias, eu vou garantir a eles o desconto só de 50%? Então, este acordo, embora ele esteja vinculado àquelas situações lá no final do julgamento que terminam em empate, ele vai acabar produzindo uma enxurrada de ações judiciais contra qualquer aplicação de multa em qualquer etapa do processo.